Alexandre de Moraes passa vergonha internacional em matéria da The Economist. O tirano ainda é esnobado pela Espanha em pedido de extradição de Oswaldo Eustáquio. Nisso, Xandão tenta retalhar os espanhóis e a emenda sai pior que o soneto. O governo Lula ainda recebe asilo da ex-primeira-dama do Peru, condenada por lavagem de dinheiro. Felipe Martins é ameaçado de prisão caso seja filmado no seu próprio julgamento. E as sanções ao Xandão já são analisadas por 4 pastas diferentes do governo Trump. Tudo isso e muito mais você confere agora no retorno do TC News, o seu resumo semanal de notícias. É isso mesmo, meus queridos. Para quem tava com saudade, o TC News está voltando, mas em um novo formato. Tava bem difícil conciliar esses resumos semanais ao resto do conteúdo que eu produzo aqui pro Traje Cômico, e quanto mais as matérias se acumulam, mais difícil fica. Então eu tive uma ideia. Eu decidi criar um canal pro TC News, e esse novo canal vai ser focado em trazer notícias diárias para vocês o mais rápido possível. Então, especialmente para quem gosta de acompanhar o Traje Cômico por causa das notícias e das análises políticas, fica a recomendação para você já se inscrever lá no TC News, porque a partir de hoje esse canal vai ser mais focado realmente nas minhas opiniões sobre assuntos gerais e o conteúdo mais especificamente político vai sair lá no canal do TC News. E aí, ao invés de compilar várias notícias em um único vídeo longo, a gente vai lançar vários vídeos curtos focados em notícias específicas. E é claro que isso é muito trabalho para eu fazer sozinho enquanto eu continuo tocando Traje Cômico, então eu não vou ser o único apresentador do canal, mas a gente vai criar ali uma linha editorial para entregar sempre o conteúdo com o mesmo padrão de qualidade para vocês. E eu garanto que vale a inscrição para você se manter bastante atualizado, mesmo que você não tenha tempo de assistir todos os vídeos, só as manchetes já vão te ajudar a ter uma ideia do que tá rolando. Eu vou deixar o link do canal tanto na descrição do vídeo, quanto no comentário fixado, quanto na tela final também vai aparecer, ou aqui no card. Então tá bem fácil para você encontrar o canal do TC News e se inscrever lá. E é muito importante que vocês apoiem esse novo projeto pra gente conseguir levar ele adiante. Beleza? Conto com vocês, então vamos às notícias de hoje. E eu não tenho como começar mostrando outra coisa que não esse artigo incrível da The Economist. O juiz que governaria a internet. Essa é mais uma das tantas matérias destruidoras do Alexandre de Moraes que está repercutindo internacionalmente. E o foco nem é exclusivamente no Xandão, mas no Supremo Tribunal Federal como um todo. Tanto que eles citam a imparcialidade do tribunal, dando como exemplo a famosa frase do Barroso, onde ele fala que derrotou o bolsonarismo. Nós derrotamos o bolsonarismo. Inclusive o Barroso se pronunciou negando a autoria da frase, dizendo que ele não estava se referindo ao Bolsonaro especificamente, mas sim aos eleitores. É óbvio que não vai colar, mas eles continuam forçando a barra. E essa matéria da The Economist foi publicada antes das polêmicas mais recentes que queimaram mais ainda o filme do Careca a nível internacional. E vale lembrar que já em março, a The Economist tinha atualizado o seu ranking das democracias e o Brasil tinha recuado 6 posições no ranking, e um dos principais motivos dessa queda era justamente a briga do STF com as Big Techs. Afinal, não é nem um pouco normal uma democracia derrubar por mais de um mês uma das maiores redes sociais do mundo, fazendo uma pressão absurda contra o seu dono, obrigando a pagar uma multa de forma compulsória, retirando o dinheiro da conta de uma outra empresa desse cara. Enfim, toda aquela batalha com Elon Musk que eu cobri aqui no ano passado, vocês sabem, aquilo foi um completo absurdo. Então, não é de hoje que a The Economist vem sinalizando essa queda da democracia brasileira. Inclusive, alguns dias antes dessa matéria, a gente teve essa outra aqui, ó. Brasil teme isolamento global após recuo da União Europeia na regulação das Big Techs. O governo apostava em aliança com europeus, mas decisão de Trump de retalhar quem impuser regras a empresas de tecnologia freou os avanços da União Europeia sobre a pauta. Ou seja, o Brasil realmente está ficando isolado como um dos maiores censuradores do Ocidente. O advogado André Marcília, que eu vou trazer bastante hoje para comentar as questões jurídicas sobre os casos que eu vou trazer para vocês, comentou essa matéria mais recente da The Economist, onde a manchete dizia: nenhuma figura personifica melhor os problemas do Supremo Tribunal Federal do que Alexandre de Moraes. Seu histórico demonstra que o poder judiciário precisa ser reduzido. Precisa. E aí o André disse: cada vez é mais difícil dizer que os críticos do STF são extremistas que merecem força bruta. O STF estica cada vez mais a corda com empresas e países estrangeiros, visibilizando ao mundo que o Brasil se perdeu, entregou a chave de todas as portas do país para Moraes e a corte. E como eu já disse, tudo isso foi antes da principal polêmica dos últimos dias. O Xandão estava exigindo que a Espanha extraditasse o criminoso de altíssima periculosidade Oswaldo Eustáquio pelos seus terríveis crimes de opinião. Só que o que acontece? Exatamente como foi com o caso do Alan dos Santos, a Espanha avaliou o caso
e constatou que... Mas ele não cometeu nenhum crime. Nada do que esse cara fez é crime aqui na Espanha. Ele só deu a opinião dele. Pois é, mais uma democracia reconhecendo que os crimes terríveis que o Xandão está punindo, na verdade nem são crimes mesmo, são só pessoas dando opiniões que o Xandão não gosta. Os americanos foram os primeiros, a Interpol também não reconheceu as exigências do ministro, e agora foi a vez da Espanha. Mas é óbvio que o tirano não ia só deixar isso pra lá. A gente sabe como ele persegue ferozmente os seus desafetos. Então, depois de receber uma negativa da Espanha, acreditem se quiser, o Xandão teve a cara de pau de cobrar explicações. Como assim vocês não vão acatar o meu pedido? A minha ordem suprema? Todos devem se dobrar às minhas vontades? Quem você pensa que é? Espanha, para dizer que as opiniões desse cara não são criminosas e terríveis e que ele deve ser deportado para cá para ser torturado e servir como delator e sabe-se lá mais o que pra gente continuar nas nossas perseguições políticas. Só que mais uma vez isso que o Xandão tá fazendo é um completo absurdo. E aqui, novamente, o André explica. Duas perguntas que fizeram bastante para ele. Primeiro, o embaixador vai responder? Provavelmente não responderá. Não se responde a quem não tem legitimidade para perguntar. Essa não é uma tarefa do judiciário, mas sim da diplomacia. Ou seja, mais uma vez, Alexandre de Moraes ultrapassando seus poderes. O Supremo julga, executa, legisla e agora também se envolve diretamente nas questões diplomáticas do país. E a resposta para isso é não pode ser preso. A imunidade diplomática, conferida por convenções como a de Viena, o impede. Se o STF a violar, o Brasil será um pária mundial. A gente sabe que o Xandão não tá nem aí para respeitar as nossas leis. Mas, quando a gente tá falando de crises diplomáticas, de crises globais, aí o buraco é mais embaixo. Você percebe que, inclusive, essas exigências ele não fez com os americanos, quando eles também negaram a extradição do Alan dos Santos. Ele sabe que não pode simplesmente sair peitando o Trump assim, porque, como a gente vai ver também no decorrer do vídeo, a água já tá batendo na bunda do ministro nas terras do Tio Sam. Só que não satisfeito em cobrar explicações, o Xandão quis ser ainda mais ousado. Ele quis mostrar quem é que manda. Xandão barra pedido de extradição da Espanha após recusa sobre Eustáquio. Então, basicamente, o Xandão falou pra Espanha: ah, é? Vocês não vão mandar esse bolsonarista que fica dando a opinião dele na internet pra cá pra gente poder fazer o que bem entender com ele? Então, beleza. Então eu também não vou mandar pra vocês esse traficante internacional que vocês querem. Sim, ele teve essa audácia. E se prepara porque essa história vai ficar cada vez mais ridícula. Olha isso. Alexandre de Moraes reage após Espanha negar a extradição de Oswaldo Eustáquio. Alegando reciprocidade, Xandão negou a extradição de um cidadão búlgaro solicitado pela Espanha e converteu a prisão do homem em prisão domiciliar. Ele não apenas não enviou o traficante pra Espanha, como soltou o cara. A Bárbara chegou a compartilhar isso aqui, ó. Não, Alexandre não apenas negou a extradição de um traficante búlgaro, ele expediu um alvará de soltura. Tipo, ei, Espanha, não quer mandar esse cara com opiniões antidemocráticas? Beleza, eu solto o seu traficante. Que doideira. Tá aqui, ó. Comunico a Vossa Excelência o termo da decisão proferida nos autos, em referência para adoção com urgência das providências cabíveis. Acompanha ainda esse expediente o alvará de soltura expedido em favor do traficante búlgaro. E o ministro também deu um prazo de 5 dias para que o embaixador da Espanha preste informações comprovando o requisito da reciprocidade. E é como o Ivanildo III também disse aqui, ó. O verdadeiro golpe já foi dado e tá aí pra quem quiser ver. O Brasil tem um imperador que concentra os poderes do executivo, legislativo e judiciário. A quantidade de limite que ele tem é a mesma de fios de cabelos que guarda na sua cabeça. Frase sensacional. Se você ver alguém defendendo o imperador e se dizendo defensor da Constituição do Estado de Direito e afins, pode chamar de canalha, porque a essa altura é o único rótulo que lhes resta. E só pra vocês terem ideia do tamanho do absurdo, nenhuma mídia conseguiu passar pano pra isso, que é uma matéria do Metrópolis, colocou reciprocidade entre aspas. De acordo com informações da Interpol, em outubro de 2022, o homem búlgaro, identificado com esse nome que eu nem vou tentar ler aqui, teria transportado 52 quilos de cocaína em malas para Barcelona. 52 quilos de cocaína. 52 quilos de cocaína. Esse é o traficante internacional que ele tá equiparando a um cara com opiniões antidemocráticas e terríveis e é um absurdo. Mais uma vez, o André Marcilli explicou detalhadamente por que essa decisão totalmente infundada. Eu acho que melhor que mostrar o texto é mostrar a explicação dele em vídeo. Vamos dar uma olhada em como o André explicou essa história. A gente está aqui comparando uma pessoa que se manifestou em redes sociais, que é o Eustáquio, com um traficante de drogas, que foi pego com, acho que 52 quilos, 42 quilos, uma coisa do gênero. Já aí é um absurdo. Colocar em pé de igualdade e exigir reciprocidade de alguém que está sendo extraditado para a Espanha por tráfico de drogas e alguém que o Brasil quer que seja extraditado para cá por publicar na internet. Já é absurdo e esse é o primeiro ponto. Os
segundo ponto é que o ministro Moraes, alguém precisa avisar para ele, ele não é nem o presidente da República, mas que ele talvez ache, e nem é diplomata. O executivo e a diplomacia brasileira são os responsáveis por tratar de casos de extradição. O STF trata da constitucionalidade ou não das extradições, mas ele não escolhe quem extradita e por que não extradita. Já tem esse outro avanço que é o segundo aspecto, um avanço do STF nas funções do Estado, do Itamaraty, da diplomacia e do executivo. O terceiro aspecto que é a própria decisão do ministro Moraes, uma decisão juridicamente errada, com graves erros. Por quê? Porque o ministro Moraes, ele se baseia no tratado de extradição entre Espanha e Brasil. Esse tratado, ele fala em reciprocidade entre os países. Se eu estou mandando para vocês um traficante, vocês têm que mandar para cá o blogueiro. É mais ou menos nesse lugar que o ministro Moraes vai. E diz que o artigo 1º do tratado fala na reciprocidade como imperativo. Eu acho, no entanto, que o ministro Moraes não terminou de ler o tratado, que a reciprocidade não é irrestrita. E quando que então a reciprocidade não é obrigatória? Quando um dos países entende que o fato delituoso, ele é político, ou quando o fato não é crime nos dois países. E foi exatamente isso que a Espanha entendeu em relação ao caso Eustáquio. Eles entenderam que o Brasil estava politizando a questão do Eustáquio, então já é a primeira exceção à reciprocidade. Porque lá na Espanha eles disseram, isso está sendo politizado justamente porque para nós aqui na Espanha, o que o Eustáquio fez é liberdade de expressão. Então para nós não é crime. E o pior é que para o Brasil também não é crime. Só é crime para o Moraes. Só é crime para o STF do ministro Moraes. Essa parte é essencial, né? Nem aqui é crime. Essas coisas que o Xandão inventa para perseguir politicamente os seus desafetos também não são crime aqui. Só que, assim, as pessoas já pararam de levar isso em conta, porque é crime o que o Xandão decidir que é. E durante muito tempo, a extrema imprensa aqui do Brasil também fez vista grossa para todos esses excessos, porque afinal de contas ele estava salvando a democracia com isso. E esse é mais um dos motivos para você se inscrever no TC News, para você acompanhar o que a extrema imprensa tenta esconder. Enfim, maravilhosa a leitura do André Marcília, esse cara é sensacional. Eu não sou advogado, então muitas vezes eu acompanho as análises jurídicas dele para entender melhor o caso, e por isso que eu também faço questão de trazer aqui para vocês. E só para deixar completamente escancarado o tamanho desse absurdo, dessa vez o negócio foi tão feio que a Globo News não foi capaz de passar pano para isso. E eu sei que só falando vocês não vão acreditar, então eu tenho que mostrar também, né? Eu acho inacreditável que um búlgaro que foi apanhado com 30 malas de cocaína... Mais de 52. Seja liberado, porque o Alexandre de Moraes quer trazer de volta um bolsonarista que está lá, que está fazendo campanha. O fato da Espanha ter dito oficialmente que lá esses crimes não são crimes é também um sinal de alerta, né? Nós não estaremos sendo exagerados demais nesse combate ao uso das redes sociais. Será? Será que não estamos passando do ponto? Não estamos. Será que o Alexandre de Moraes, será que a esquerda não está passando do ponto? Caramba, então quer dizer que só aqui é crime essas coisas todas que o Xandão tá utilizando para justificar os seus avanços na defesa da democracia? Como o André falou, nem aqui isso é crime realmente, né? Mas aqui a imprensa até então estava fingindo que estava tudo bem, né? Que está esticando um pouco a corda, mas é por uma boa razão, porque a gente está lidando com golpistas, com antidemocráticos. Só que aí você vai ver, os outros países analisam os casos e não vem nada. Não existe crime nenhum aqui. Os americanos não veem crime, os espanhóis não veem crime, a Interpol não vê crime. Nenhum lugar, nenhuma democracia do mundo vê crime nas ações que estão sendo punidas. Essas pessoas que estão sendo perseguidas pelo Xandão. Então, será que a gente não está exagerando um pouco? Será? Caramba, que surpresa. Mas é incrível você ver essa reflexão sendo levantada na Globo News. Eu falei, né? Que se eu não mostrasse, você não ia acreditar. No sentido político, a gente não está misturando liberdade de expressão com crime. Será que não estamos transformando liberdade de expressão em crime aqui no Brasil? Será? Será que ainda existe liberdade de expressão realmente nesse país? Será que isso aqui ainda é uma democracia de fato? Tá faltando só chegar nesse ponto, né? Que o resto do mundo já está entendendo. Já estamos despencando em rankings de democracia. Então, por quê? Por que isso está acontecendo? Eu acho que a gente precisa também pensar um pouco sobre isso, sobre a visão do que é crime quando se trata de uma oposição política. Dizer que toda vez que um magistrado, quer do Supremo ou qualquer outro juiz, toda vez que ele aprecia um pedido e julga com o fígado, acontece um caso assim.
está evidente que julgou mal o Moraes, julgou com o fígado, e sua bile é uma bile de ira e que tem odor de reciprocidade. Então quer dizer que esse juiz não está julgando os casos de forma imparcial. Ele está julgando com o estômago. Ele está retalhando inimigos políticos. O principal juiz da nossa Suprema Corte. O cara é responsável pelos principais julgamentos, pelos principais inquéritos, por toda a perseguição política que acontece aqui. A própria Globo News chegou ao ponto de reconhecer que esse cara julga com o estômago. Caramba, velho. Que as decisões do Alexandre de Moraes são baseadas na sua ira. Então, existe justiça nesse país ainda? É assim que se faz justiça? Eles já diagnosticaram todo o problema ali, né? Só falta reconhecer o que isso significa no fim das contas. Então, defender o Alexandre de Moraes é defender a democracia? Isso tudo foi feito em defesa da democracia? Ou, no fim das contas, esses caras estavam o tempo inteiro do lado do verdadeiro tirano? O cara que realmente usurpou os poderes do país e praticou perseguição política? Será que o tal golpe não aconteceu de fato, só que foi dado pelo lado que eles estavam blindando, aplaudindo? O golpe em defesa da democracia? Falta o quê para chegar aí? Mas vamos por partes. Mas o que significa isso? Qual é a comparação que se faz com um narcotraficante internacional? As decisões, num caso e no outro, vejam, é muito clara, de uma clareza solar, não há reciprocidade alguma. As coisas são desiguais. Segundo ponto, Andréa, e que esse me parece muito forte, porque nós estamos tratando de um tribunal constitucional que se chama Supremo Tribunal Federal. É um tribunal, uma corte constitucional por essência, e o que um ministro faz? Dá as costas e critica a soberania da Espanha pela sua corte maior. Veja, as decisões nos estados nacionais... Sim, ele ainda está criando problemas diplomáticos com os outros países, com as outras democracias ao redor do mundo. Maravilhoso, né? Assim, esse cara vai cair. O mundo inteiro já está identificando esse problema. A questão agora é saber quanto estrago ele ainda vai conseguir fazer até chegar no fim da linha. Estados nacionais são soberanas. Se a Espanha julgou mal ou julgou bem, isto não diz respeito a um outro país no sentido de aplicar sanções. O que o Moraes fez na realidade foi suspender um processo e fazer uma exigência. Isso ultrapassa a linha do absurdo. As decisões de uma corte são soberanas, de um Estado da Espanha, um Estado-nação, Estado nacional. E um outro ponto que me parece importante é que essa decisão do Moraes, inclusive de chamar o embaixador, ou melhor, de provocar o embaixador da Espanha sobre reciprocidade, isso é censurar. Caramba, Alexandre de Moraes é censurador, Globo News? É isso mesmo? Inclusive o cara estar perseguindo alguém por crime de opinião que não é reconhecido em nenhuma outra democracia do mundo também não tem a ver com censura, será? Isso é tratar de maneira contrária à legalidade e contrária à diplomacia. E o ponto outro, e aí está o odor de reciprocidade, está em se dar uma prisão domiciliar a um narcotraficante. Por quê? Porque prisão domiciliar a narcotraficante significa, ainda que com tornozeleira, mas sem vigilância especial, significa um convite para a fuga. Dá para acreditar que eu acabei de mostrar para vocês um trecho da Globo News? Você acredita? Eu falei que se eu não mostrasse, você não ia acreditar. Agora que eu mostrei, você acredita? É muito aquele meme, né? Só acredito vendo. Eu vendo, não acredito. Mal dá para acreditar. Mas esse é o ponto do desgaste em que chegou a figura do Alexandre de Moraes. E como desgraça pouco é bobagem, nos últimos dias, o governo brasileiro também decidiu receber o asilo da ex-primeira-dama do Peru. E você vai ficar surpreso se eu te disser que isso aqui também foi feito de forma irregular? Como novamente explica muito bem o André Marcília, nem a Constituição Federal, nem a Convenção Internacional, que regula o tema e da qual o Brasil é signatário, permitem asilo por crime comum. Lavagem de dinheiro é crime comum. Se os advogados entendem a decisão injusta, recorram. Asilo não é substitutivo recursal. O governo viola o tratado e a Constituição Federal. Que novidade, não é? Governo usar o Estado para funções que não são do interesse da coletividade fere o princípio da impessoalidade previsto na Constituição Federal e é crime. Mais um dos tantos crimes cometidos por esse governo. E existem mais detalhes problemáticos sobre isso aqui, porque
A Odebrecht está no meio dessa história. E aí você começa a entender por que o governo brasileiro está se desgastando para dar asilo à ex-primeira-dama do Peru. Mais uma vez, esse debate foi levantado na extrema imprensa. A Globo News, de novo, teve dificuldade em passar pano para essa decisão. Mas a gente sabe, né? Talvez não se possa dizer, porque é democracia pra caramba aqui, né? Mas é que assim, talvez, especulando, nem é sobre esse caso que eu tô falando. Mas assim, e se alguns políticos do alto escalão aqui da América Latina forem também meio que colegas de crime e um saiba do podre do outro, porque eles se ajudaram, porque o dinheiro desviado de um país foi utilizado para financiar a campanha de um outro país. Então ele sabe que esse dinheiro foi desviado e aí quando a água bate no pescoço daquele lado, ele precisa ser ajudado porque ele tem muita merda para jogar no ventilador. Então ou você me ajuda ou você sabe que vai dar ruim aí pro seu canto também. Consegue entender? Coisas assim, não sei. Às vezes acontecem, talvez, ou é muita ficção, coisa de seriado. Não é porque tem alguns nomes conhecidos pelo brasileiro aí no meio dessa história que significa que o governo só está aceitando o asilo dessa ex-primeira-dama porque tem rabo preso, né? É evidente que não. Mas o André continua. Engraçado o advogado do caso da ex-primeira-dama do Peru, que é do grupo Prerrogativas, entender que ela é perseguida política por ter sido condenada com base em uma única delação, mas achar super normal o caso do golpe se basear na delação única do Mauro Cid, que não apenas é uma delação única, como cheia de contradições, como também foi deslegitimada pelo próprio Mauro Cid, que disse que a história já estava pronta e eles só estavam pressionando para que ele corroborasse com as informações, e ainda por cima com o agravante da ameaça que todo mundo viu, né? Porque se ele não falasse o que o Xandão queria ouvir, ia prender a família inteira do cara. Então, pior do que ser só uma delação, é uma delação que não serve para nada. É evidentemente uma delação inútil, onde obrigaram o cara a corroborar com a versão da história. Então, é uma desculpa. Mas é claro, mesmo que não fosse uma delação podre, inútil, ilegítima, ainda seria uma única. E por que o cara se preocupa com esse caso do Peru, mas acha super normal o que acontece aqui no Brasil, né? Do grupo Prerrogativas, que supostamente deveria defender os interesses legais das pessoas, defender as pessoas que estão sendo injustiçadas, ser a favor das garantias, né, no julgamento, porque sempre foi um grupo político. Porque eles não estão nem aí pro devido processo legal e pro garantismo. O trabalho desse grupo é defender bandido de esquerda. Simples assim. Pessoas que realmente estão sendo perseguidas e injustiçadas de direita, eles sempre vão fingir que não estão vendo, que não acontece nada. Eles vão preferir defender uma corrupta do Peru do que se preocupar com os problemas bizarros de perseguição política no seu próprio país. E já que estamos falando em problemas bizarros de perseguição política, tem essa aqui, ó. Alexandre de Moraes diz que Felipe Martins pode ser preso se filmado em julgamento. Não deverão ser realizadas ou divulgadas imagens do julgamento ou do seu deslocamento, mesmo que por terceiros, sob pena de multa e conversão imediata em prisão. E novamente o André Marcília comentou o caso em cima dessa manchete da CNN. OAB vai acompanhar julgamentos de Felipe Martins. Ele disse: a OAB não deve agir após decisão ilegal ser dada. Deve agir para a decisão ilegal não ser dada. Moraes ameaça punir Martins se for filmado pela imprensa, impedindo-o, na prática, de estar no seu julgamento. De que adianta a OAB presente? Isso aqui é muito louco, não é? A ameaça do Xandão impede o Felipe Martins de estar presente no seu próprio julgamento. Afinal de contas, se ele for filmado mesmo que por terceiros, ele pode ser preso por isso. O cara simplesmente não pode correr o risco de estar lá. E aí, mais uma vez, a gente tem que se perguntar por que o Xandão tem tanto medo que as pessoas escutem o que o Felipe Martins tem a dizer. O cara é proibido de dar entrevista, de falar em qualquer lugar agora, de ser filmado no próprio julgamento. As pessoas não podem saber o que acontece no julgamento dele. Que medo é esse, cara? Tudo bem que a gente já ficou sabendo, né, de vazamentos. Ele passou 10 dias numa solitária, num quarto escuro, não tinha iluminação, não tinha nada, com a desculpa de ser pro bem dele. Ações infinitamente mais leves do que essa já foram chamadas pelo nosso Supremo Tribunal Federal de tortura. Como você chamaria isso? E lembrando, o cara tá preso com base em uma prova forjada. Todo o caso do Felipe Martins é uma loucura. Mas o que fizeram com ele na prisão, pelo jeito, é ainda mais louco. E a gente sabe, já tá óbvio, esse caso é uma bomba que tá muito perto de estourar. Porque os americanos estão investigando. Quem forjou os documentos? Quem foi que colocou o registro de entrada do Felipe Martins em um banco de dados dos Estados Unidos? Por que essa pessoa fez isso? Onde essa investigação vai parar? Esse cara é mais um dos presos políticos, dos perseguidos políticos, que claramente o Supremo tentou utilizar para chegar até o Bolsonaro. Quando a verdade sobre esse caso vier à tona, vai ser bem difícil continuar escondendo do mundo o fundo do poço
que a democracia brasileira se encontra. E como eu disse anteriormente, já existe um alvo sobre essa cabeça careca lá nos Estados Unidos. Sanção a Moraes é analisada por 4 pastas do governo Trump. 4 departamentos do governo dos Estados Unidos estão debruçados sobre o texto que prevê sanções ao ministro Alexandre de Moraes do STF. Isso aqui é sobre a Lei Magnitsky, que pode impor sanções ou faca em cima do Alexandre de Moraes, que são interpretadas, são popularmente conhecidas como homicídio financeiro, porque as contas do Xandão ficariam bloqueadas não só nos Estados Unidos, mas em vários outros países que têm operações que passam por bancos dos Estados Unidos. Então até mesmo no Brasil, o Xandão teria dificuldade em movimentar o seu dinheiro. Ou seja, são sanções realmente pesadíssimas. E o Alexandre nem é o único alvo. Isso pode se expandir para todo o Supremo, para o PGR, para os agentes da polícia que cooperaram com todos esses crimes. O negócio realmente é pesado. Não é pouca coisa. E não custa lembrar que o Trump está numa batalha judicial direta com Alexandre de Moraes. Por isso que eu digo que os dias desse cara já estão contados. A questão agora é saber quanto estrago ele ainda vai fazer até lá. Além disso, nos últimos dias a PF também expôs conversas privadas do Talhaferro, que depois foram removidos material na internet, e entre esse material tinha exposta a mensagem onde o ex-assessor do Xandão, o Talhaferro, falava que se ele falar algo, o ministro me mata ou me prende. E a gente sabe que não é uma hipérbole, porque o Xandão realmente faz isso com seus inimigos, e nem precisa de um crime. Então a pessoa tem que fugir para algum país onde o Xandão não alcança, como foi o caso do Alan dos Santos, do Oswaldo Eustáquio. Se ficar aqui, pode acabar sendo preso, que nem o Felipe Martins, que nem o Daniel Silveira. Enfim, esses são os casos que eu selecionei para esse resumo semanal. Não se esqueça de se inscrever no canal do TC News para continuar muito bem informado sobre o que acontece no mundo da política nacional e internacional. Muito obrigado pela sua audiência, por ter ficado comigo até o final do vídeo. Valeu e até a próxima.